Olá pessoal, bom dia. Vamos dar sequência aqui a mais uma aula e a gente vai ver hoje outras fontes e bases. Vou mostrar para vocês a base do IBGE, que ela é uma base bem importante para a gente, né? O site ibge.gov.br, e aqui a página principal você tem algumas notícias, né? Os lançamentos. As publicações aí, quando são lançadas, elas aparecem aqui, ó, nessas notícias. Logo embaixo você tem um comunicado, né? Então lá, tal dia vai ser divulgada a pesquisa tal. Então você tem um comunicado aqui dos próximos eventos, sempre dos próximos eventos, ó. Dia 29 de junho, BGE vai divulgar o sistema, workshop sobre o sistema de classificação de relevo. Dia 2 de julho, a PNAD contínua. A pesquisa, nesse caso aqui, investigou o acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal de 2025, a pesquisa mais recente aí sobre essas TICs. Ah, aqui tem a estatísticas experimentais sobre pesquisa de enchente lá no Rio Grande do Sul, né? Aqui, nesse espaço, você pode acessar cidades e estados. Vamos lá. Ver aqui Santa Catarina, por exemplo, então aparecem algumas informações sobre cidades e estados, né? Como informações mais básicas, né? IDH, total de receitas, total de despesas, total de veículos, matrículas. E você pode ter o gráfico aqui, né, para acompanhar a série histórica também. E clicando aqui, você vai ter mais informações lá no portal Cidades, tá? Então, essa página aqui no IBGE é bem resumida. Aqui tem algumas questões, alguns sites, né, dentro do próprio IBGE, para tirar dúvida, aqui dados do censo, aqui o SIDRA, que é o Sistema de Recuperação Automática do IBGE. Acho que é a base mais completa que tem. Praticamente todas as pesquisas que o IBGE realiza, ele divulga o dado ali no SIDRA. Então, o SIDRA reúne um universo de dados, né? Você acessa, você tem uns links com as tabelinhas já pré-definidas, e você consegue, entrando na tabelinha, no link da tabela, fazer alguns ajustes, né, no dado, né? Um recorte específico, tá? Então aqui tem, ó, várias possibilidades, IBGE para crianças, jovens, professores. Essa lojinha aqui é para você comprar alguma coisa, de repente algum produto que você quer mais antigo, é, um produto específico. Existe a possibilidade de você comprar também, mas quase tudo é gratuito. Pode ser uma publicação ou outra aí especial que seja vendida, mas se tiver que comprar também é muito barato. Mas até hoje eu nunca precisei comprar nada no IBGE, tudo gratuito. Tudo que eu usei foi gratuito. Aqui os ODS, olha, tem os ODS, né? Se você entrar em cada ODS aqui, ó, erradicação da pobreza, aí você vai lá, tem um objetivo e tem as metas, né? Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todos os lugares, etc, etc. E aqui tem os indicadores, olha. Os indicadores, tá vendo? Então tem indicador para quase todas as metas, tá? Não tem indicador para todas as metas, mas tem bastante coisa. E interessante aqui, ó, se você clicar em cima do link, você vai ver o indicador
E aqui embaixo você tem a ficha metodológica do indicador. Então, o objetivo é a erradicação da pobreza. A meta é acabar com a extrema pobreza, né? Qual é o indicador? Proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza internacional, por sexo, idade, condição perante trabalho e localização geográfica urbana e rural. Tem conceitos e definições, né? Então, aqui são $3 por dia. Aí, aquilo que eu falo, paridade do poder de compra, né? Que eu falei ontem na sala. A fórmula de cálculo, a unidade de medida da proporção. Você tem as variáveis que você utiliza para calcular o indicador, né, que é a renda recebida de todos os trabalhos e de outras fontes. Abrangência nacional, você tem a desagregação por UF, população anual, periodicidade anual, de 2012 a 2024, você tem a informação. Você tem ainda algumas referências aqui para consultar, para ver mais informação, né? Dados. Então, você tem aqui outros indicadores, olha. Aí você vai para o Sidra, tá vendo? Que é a base mais completa aí do IBGE. Aqui você pode, ó, tá no Sidra, você pode ir selecionando outros anos, né? Recorte de federação. Vendo? Você pode escolher aqui uma federação específica. E aí, visualizar, você vai ver a resposta ou já baixar direto. Vou visualizar aqui para ver o que aparece. Ó. Aparece Brasil, a taxa de pobreza, né? Brasil e Espírito Santo. Ó. E com notinhas embaixo aqui explicativas. E dá para, ó, aqui em funções você consegue salvar essa tabelinha. XNDSX ou ODS. Então, bem interessante, né? E a análise geográfica aqui. Vamos ver. E aí você vai pro mapinha lá do IBGE, onde você tem essa informação e outras também, né? Tem muitos outros indicadores ali relacionados à extrema pobreza. Fechou. Então precisamos ver o ODS 18 para ver se já está. Ele não tem nenhum indicador produzido, olha. Ele está sendo discutido ainda, né? Acho que até o final do ano ele já vai ter algum dado aqui disponível, algum indicador disponível. Vamos ver saúde. Só você vê aqui, ó, verde, né? Já está produzido. O laranja é em análise e construção. Vamos ver o 18 de novo, está tudo em análise e construção. A corzinha é laranja, né? Cidades e comunidades sustentáveis, que é o nome da pós de vocês, né? Então, esse aqui está produzido em análise e construção, sem dados, ó, razão de taxa de consumo do solo pela taxa de crescimento da população. Vamos ver se tem algum não se aplica. Aqui, lá no ODS 4, educação, algumas não se aplica ao Brasil, né? Alguns indicadores aí você tem, como a gente viu, né? Tem informação por UF, mas não tem para município. Alguns indicadores você tem para Brasil, mas não tem para UF. Então,
é bem complicado acompanhar todos os ODNS e todas as metas. Você acaba acompanhando a metade, mais ou menos, né? Então, vamos voltar lá na página do IBGE. Aqui, gente, ó, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Tem que ver se eu consigo acessar. Esse é um link que você sempre tem que estar acompanhando. Para quem quer aprender mais sobre demografia, sobre esses softwares estatísticos, esse é o local. Tem aqui Portal do Aluno, Escola Virtual. Eles oferecem muitos cursos online, presencial. Tem recentemente eu fiz alguns cursos aqui online, os cursos são bons, tá? O material é bom e tudo gratuito, tudo gratuito. É a escola do IBGE. É como a ESESP é para o estado, né? Vocês têm, e eles têm graduação, né? Pós-graduação, mestrado e doutorado. Então aqui é sempre bom acompanhar. Porque sempre tem um cursinho. O bom é você entrar no site do IBGE, fazer um cadastro, fazer um contato. Ah, eu queria fazer um curso aí. E aí eles ficam com o seu e-mail, né? Então toda vez que tem um curso, eles mandam para o seu e-mail também. Então fazer esse contato é bem legal. Ó. Aqui, ó, capacitação em cursos abertos. Vamos ver o que tem aqui. Ó, tem um e-mail aqui, ó, da coordenação de treinamento. Faz um contato ali e, e aí você vai ter a informação dos cursos, né? As próximas divulgações, todas são pesquisas ou mensais do IBGE, né? Essa aqui é anual, aqui é de serviços, o INPC que eu mostrei ontem, falei ontem para vocês, já tá você clicando lá, você tem um gráfico, né, que mostra a variação ali dos grupos, você tem várias informações aqui, ó, algumas tabelas, conceitos e métodos, publicações, tem condições de fazer download. Nas publicações você tem alguns materiais aqui, ó. Em downloads, você tem a série histórica, você tem os arquivos da série histórica dessa pesquisa. Tabelas. Você tem a tabelinha aqui das regiões consultadas e você tem aquela informação da inflação. Publicações aqui, eu acabei não tô clicando aqui, né? Aqui você tem, ó, todas as pesquisas, olha lá, ó, desde 1991 até 2000, ela é mensal, né? O último dado aqui é abril. Aí você tem que são a metodologia, né? As variáveis que utiliza, os grupos que são pesquisados e uma análise descritiva da variação de preços de um mês para o outro. Tem por o F não, que são, por exemplo, para o Espírito Santo, a inflação ela não é representativa do Estado, né? Ela é representativa aqui da Grande Vitória, porque a pesquisa é feita na Grande Vitória, né? Então, você tem informação aqui, como eu falei, alimentos e bebidas, olha quantos produtos são pesquisados. Habitação, artigo de residência, vestuário, transporte. Então, cada produto desse tem
uma variação de preço específica. Olha o número índice aqui, ó. Eu falei ontem para vocês, né? E aqui é a série histórica da inflação, acumulada nos anos já. 2025 a inflação foi 4,26. 2026 ela já está em 2,60. Até abril, né? Até abril já deu 2,60. Número índice, qual é a base? 1993, é a base 100. Então, as variações mensais que ocorrem hoje tem como base também novembro, dezembro de 1993. Essa é a inflação, o NPC. Aqui embaixo também tem uns videozinhos, né, onde ele explica esses indicadores, né, que é IPC, que é NPC, IPCA, PIB, taxa de profundidade, o que é a POF, que é a pesquisa de orçamentos familiares, e tem uma seçãozinha de erramos. Então, todos os erros, né, que ocorrem assim, nas publicações, eles informam que às vezes a publicação já foi lançada, né? E aí eles divulgam um erro aqui. Ah, erramos lá, tal pesquisa. Enfim, é procedimento normal, né? Às vezes os erros são mais sérios, né? Mas geralmente são erros que não interferem muito no desenvolvimento do trabalho deles, né? Vamos aqui ó, no Sidra. Então, como eu falei, o Sidra é o Sistema de Recuperação Automática do IBGE. Aqui você tem praticamente todas as pesquisas. Todas as pesquisas, ó. PNAD contínua, atendimento de todas as fontes, características de domicílios dos moradores. A PNAD faz muito suplemento especial, né? Pesquisa um tema específico. Olha o PIB dos municípios, 22, 23, é o último dado. Informações sobre fundações privadas e associações sem fins lucrativos, dados de 2023, registro civil de 2024, censo. O censo tem muita divulgação aqui, né? Ó, mais uma do censo, outra do censo. Deslocamento para trabalho, estudo. Isso que eu acho que eu até mostrei para vocês. E você tem aqui embaixo também, ó, essas pesquisas. Tudo isso aqui é pesquisa. Ó, o IPCA. Espírito Santo. Espírito Santo é Grande Vitória. A variação mensal é a variação de abril para março. O acumulado do ano é janeiro, fevereiro, março e abril. E o peso mensal, que a gente está no índice geral, né, 100%. Mas quem tem mais peso aqui para a gente na inflação é o transportes, em 23%. 23% do peso que é colocado na inflação vem de transportes. Depois é alimentação e bebidas. Então, provavelmente, quando você vir aqui, ó, for olhar em Belém, por exemplo, quem tem mais peso? Ó, alimentação e bebidas, 27%. Já transportes, que é mais pesado aqui para gente, para eles não é. Vamos ver aqui, pesquisa do censo demográfico que eu tenho. Gente, é aquela coisa, né? Tem tanta informação aqui que o ideal é que vocês
entre no site e vai mexendo, vai acessando, vai navegando para ir aprendendo. Tem muita coisa aqui que eu já acessei, tem muita coisa que eu não acessei também, né. Então, quando eu preciso de alguma informação, eu entro aqui, não consegui achar de primeira, vou navegando, vou na internet e geralmente consigo achar, tá. É só ter um pouquinho de paciência, às vezes não é tão simples achar alguma coisa, mas dá para achar. Então olha, cada tabelinha dessa é um link, ó, vou abrir e vou voltar. E aí você vai lá para o Sidra. E aqui você faz a consulta, né. Você tem possibilidade de ver um monte de recorte aqui, ó. Mas vamos voltar aqui, ó. Você tem essa tabela, toda tabela tem um número também, serve até para você referenciar algum estudo, né. Nesse estudo eu usei a tabela tal do Sidra, pois fica fácil você achar ela, né. Você tem aqui o período, né, o censo, né, 2022. E aqui o território, você tem várias siglas. O que que significa isso aqui, ó? Então eu fui lá copiei isso aqui, ó, fui lá no Google, o que que significa no IBGE essas siglas? Aí, resposta: BR é Brasil, GR é grande região, então são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. UF é unidade da Federação ou Distrito Federal. IN seria a região geográfica intermediária, é um agrupamento de municípios que articulam a região. IM, região geográfica imediata, estrutura urbana que integra municípios próximos. CU, concentração urbana. E MU, município. Tem algumas desagregações, fechando aqui, tem algumas informações. Então, aqui, por aqui, você já vê se seja opa, por aqui você vê, né, o recorte, a desagregação do indicador. Eu preciso de uma coisa por bairro. Aqui não tem. Nessa tabela não tem. Esse indicador não tem. Eh, então, nesse caso aqui, você tem informação até município, olha. Deslocamento do trabalho, para o trabalho. Todas as tabelas têm informação até o nível de município. Vamos olhar agora essa tabela aqui, ó. Então você tem aqui, ó, qual variável? Pessoas residentes em domicílios particulares. E você tem embaixo, é o mesmo indicador, só que um é em valor absoluto, o outro é em percentual total. Posso clicar nos dois, ó. Aqui não tem nenhuma opção, nenhuma opção. Posso fazer um recorte por cor, pegar o total, branco e preto. Um recorte por renda nominal mensal domiciliar per capita, no ano censo, né, só tem esse. Aqui eu posso ver, ó, os recortes: Brasil, grande região, UF, município. Vamos ver aqui. Ver aqui UF, Espírito Santo, municípios. Aí aparece os municípios com esse nome aqui que eu digitei, ó. Se eu clicar aqui, município em grande região ou em unidade da federação, aí sim aparece Espírito Santo como UF. Aí eu posso visualizar.
Toda informação aparece aqui para mim, ó, Brasil, Espírito Santo e os municípios, ó, do Espírito Santo. Vamos baixar aqui, ó, Sabão XLS para vocês verem como a informação vem. E ela vem prontinha para você trabalhar, ó. Your, olha aí. Então, bem, bem completa a informação, né? Você tem aqui acesso a praticamente tudo que o IBGE produz pelo CIDRA. Eu posso acessar o censo de 2010, o censo de 2000, né? A contagem de 2007. Contagem, lembra que eu falei? Ela é feita a cada 5 anos, né? No intervalo entre um censo e outro. Ao censo 2022. Tudo isso aqui, ó, são temas que são pesquisados pelo censo. E você tem resultado do universo, né? Esse aqui é um questionário que todo mundo responde, que é respondido por toda a população, o universo. E a amostra, ela é um questionário que é produzido só por 10% da população. É o questionário da amostra. Aqui você, no universo, você pesquisa temas gerais, né? População, alguns temas que são mais afetos a toda a população. E para a entrevista não ficar gigantesca, né? Então, 10% da população é sorteada para fazer parte da amostra. E aí você responde mais perguntas específicas sobre, por exemplo, as características dos domicílios, PCD e TEA, religiões, trabalho e rendimento, deslocamento, noticiabilidades. Então, você clicando aqui, você vai ser direcionado ao CIDRA para ver as tabelas sobre aquele tema. Olha aqui quanta coisa, ó. Isso tudo aqui é informação já divulgada. Vamos ver, favelas e comunidades urbanas, características urbanísticas do entorno dos domicílios. Inclusive, esse daqui a gente soltou recentemente, publicou recentemente no site do Instituto essa informação. E aqui, inclusive, ó, além de município, ela vai nas favelas também, ó. Então é uma desagregação menor ainda. Você consegue ver as favelas que tem em determinado município. Esses são os indicadores. Ó. Capacidade máxima de circulação da via. Olha quanta coisa, né? Se tem bueiro, se tem boca de lobo, se tem iluminação pública. Olha quanta coisa. Você consegue... eu quero estudar uma favela aqui na Grande Vitória. Favela ou comunidade urbana, né? O IBGE vai ter toda a base censitária aqui à sua disposição. Olha quanta informação. Olha quanta informação. Vamos ver aqui as favelas. Né? Olha as favelas. Ver se a gente acha aqui favelas no Espírito Santo. Acho que não fiz o filtro correto. Dependendo, né? Se vem muita informação, demora mesmo, tá? Quando a informação é pouca, né? Tabelinha mais simples, vem rapidamente. Aqui deve vir tabela favela do Brasil inteiro. É isso aí. Acho que demorou mais um pouco. Essa é a variável aqui, ó.
Ah, não tá vindo o recorte. O F. Grande região, caminho F. Tem dois. Que veio a informação, mas não veio detalhado. Enfim, aí é consultar, né? Mas você tem a possibilidade aqui é, de fazer a sua pesquisa. Ah, agora sim, maravilha. Aqui no Espírito Santo são 516 favelas. Essas são as favelas, ó. E a resposta daquela variável ali, né? Então, olha que potencial, né? A informação que vocês têm à disposição. Tudo isso aqui. Unidade de conservação, a gente fez uma divulgação também no site do Instituto IJSN Especial sobre unidade de conservação. Então, é só acessar lá, ou acessar aqui pelo CIDA, né, que você vai ter as informações. Aqui tem o U, o C, é a unidade de conservação. O U eu não lembro agora o que ele é exatamente, mas é só pesquisar, né, na internet, você vai saber a desagregação ali correspondente. Enfim, gente, muita coisa, né? Muita coisa aí dá para pesquisar e acessar, tudo gratuito. A projeção de população, eu vim aqui em pesquisa, população. Aí, projeções ou estimativa, tinha estimativa também, né? Projeção da população. Essa projeção aqui foi feita a partir de 2018, que é o ano anterior ao censo, e posterior à contagem, né, da população, que eu acho que deve ter sido feita em 2015. E aí você projeta a população até 2050, for um período grande assim. E aí você tem aqui as informações, ó. Da projeção da população, você tem os indicadores, né? Você conhece o tamanho da população, a faixa etária dela, os grupos etários, você tem como calcular essas esperanças de vida, taxa de fecundidade, né? Você tem como calcular um monte de coisa. Você tem aqui a PNAD anual. Você tem a PNAD trimestral, que é feita a cada trimestre, né? E a PNAD anual, que resume os resultados dos 4 trimestres do ano. E tem muitos temas específicos aqui: educação, turismo, tecnologia de informação e comunicação. Olha, você tem lá período 2022 a 24 para essa variável aqui. Gente, é só clicar e acessar o dado, selecionar aqui a variável que você quer, a série histórica, o recorte que você quer, né? Às vezes não tem muita opção aqui de município e tudo, mas é o que tem atual, né? O que tem de mais recente. Então, o site do IBGE, ele é, sim, dos mais completos que a gente tem no país. Acho que é o mais completo, né? É onde você tem informação desagregada a nível de município. E se eles não divulgaram ainda a base de microdados, né? Na base de microdados, você conseguiria fazer cruzamentos os mais diversos possíveis. Então, eles estão divulgando informação por tabela. E isso limita muito esses cruzamentos possíveis. Mas
dá para fazer muita coisa também. E eles divulgam algumas informações sobre alguns temas por setor censitário também. E no setor censitário você consegue reunir alguns e fazer eles coincidirem, né, com o bairro. E algumas informações você tem sobre o bairro. Aqui você tem as estimativas enviadas ao TCU, dá para baixar, ó, você tem arquivo Excel. As decisões judiciais, né, como eu disse, o município que perde população, perde receita, questiona na justiça, né? E você tem todas as estimativas aqui, ó, série histórica desde 1989. Tem alguns. Tinha preparado uma outra fonte aqui para a gente acessar. Isso aqui a gente chegou a falar também lá na sala, né? Tem o Observa DH, do Ministério de Direitos Humanos. Tem muitas informações também sobre diversas temáticas. Crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas, LGBT, situação de rua, adolescente em medida socioeducativa. Então, todos esses temas aqui, ó, tem informações. Vamos pegar uma aqui, situação de rua. Quando eu clico em cima, aí eu vou no observatório específico daquele tema. Aqui tem algumas informações gerais, né? Quantas pessoas estão em situação de rua. Então você já vai lá para o BI. Aliás, você já vai para uma página que faz uma contextualização, né? E te dá a resposta àquela pergunta. E, inclusive, o censo, o IBGE está fazendo um censo agora em 2026 da população em situação de rua. Então você tem uma análise aqui sobre esse tema, ok? Voltando aqui, você tem as perguntas, né, e a análise relativa às perguntas, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, painel de dados. Clicando em painel de dados, você vai abrir o BI. E aí sim você tem, vamos aumentar ele aqui. Ele não vai aumentar, não. Aqui dá para baixar os dados do painel, ó, e dá para a gente ver o tema, né? Ou navegar por aqui embaixo, ó. Ó, podemos ver, bom, Espírito Santo, 3.870 pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico. 0,1% do total de habitantes do Espírito Santo e 1% do total de pessoas em situação de rua do país. Daqui você tem o município, ó. E você consegue ver o perfil dessa população. São 65 pessoas, municípios com pessoas em situação de rua aqui no Espírito Santo. Ó,
Nos municípios com menos de 10 pessoas em situação de rua, não são apresentados dados sobre o perfil dessas pessoas, de modo a garantir a proteção de seus dados pessoais. É para não correr o risco de identificar aquele morador de rua, né, aquela pessoa que está na rua. Tem um município que só tem uma pessoa, todo mundo vai saber quem é, né. Olha as informações que você tem. Principal motivo pelos quais passou a morar na rua: problemas familiares, 51%, alcoolismo ou drogas, 41%, desemprego, perda de moradia. Criança de 0 a 11, principal motivo dela morar na rua: ameaça. Adolescente, 12 a 17, principal motivo: problemas familiares. Situação do abrigo, onde é que ela costuma dormir? Na rua, 76%, em albergue, domicílio particular e outra forma, né? Questões de alfabetização, né? Selecionar o F, né? Olha aí. Trabalho e rendimento. Então tem informações aqui de trabalho e rendimento. Cara, é o censo, né? É o censo da população de rua. Pessoa cadastrada no CAD único, né? Saúde, violência. Então, muita informação, tá? Adolescentes em medida socioeducativa, da mesma forma, tem os painéis, tem os quadrinhos, né, com informações. Acho que nesse tema aqui não tem nenhum painel de dados. Quantos são? 72 mil adolescentes, 2024. Tem, tem informação aqui, não tem um BI específico, mas tem várias informações, né? Violência nas escolas. Você vai ter informações aqui. Tem alguns números, não tem um BI específico como tem lá na população de situação de rua, né? Mas tem algumas informações. E tem a fonte, né? Você pode ir direto na fonte para ver se tem alguma possibilidade de recorte por UERP, por exemplo. Tem algumas violências, né, explicadas aqui, o conceito, alguns dados também, né? Muita coisa, né? Tem muita coisa, como eu disse para vocês, a gente acessa a internet, pergunta, preciso de uma base sobre tal assunto. Vai aparecer, exatamente vai aparecer. Pessoa com deficiência, que tem um painel de dados. Tem o censo demográfico, divulgou, né, nesse último censo, informações, né, sobre a população com deficiência, autismo
pela primeira vez, né, autismo foi pesquisado no censo. Pessoas com deficiência no Espírito Santo, dos quase 269 mil, 7,2% do total de habitantes. Tem informação por município, olha. Chamou atenção que já Vila Pavão, né, 11% da população com deficiência. E mas, ó, em Água Doce do Norte, 12% da população com deficiência. Muita coisa, né? Aqui é o tipo de deficiência. Dá para baixar o dado do painel. Deficiência por sexo, cor ou raça. Faixa etária. Analfabetismo, trabalho em rendimento, né? Inclusive dá para... Você consegue ver, por exemplo, cruzar essa base aqui com a RAIS. A RAIS tem informação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal, né? Aqui você tem o total de pessoas com deficiência. E também aqui você tem o percentual delas que participam da força de trabalho. Formal e informal, se for base do censo aqui. Não, desculpa, aqui é RAIS. Vai até 2021. Então você pode atualizar essa informação com dado do censo 2022. No tema saúde, percentual de pessoas com deficiência que faziam uso de aparelhos de auxílio, por tipo de aparelho, então óculos, mais da metade usava, né? Bengala, 11%, cadeira de rodas, 5%. Que entrar no Espírito Santo, você tem uma oficina ortopédica no Espírito Santo. Onde é que ela fica? Meu cara inteiro. Achei que ia dar a localização da oficina. Bom, esse pontinho ali é da localização do município, aqui não traz a localização da oficina. Beneficiários do BPC, pessoas com deficiência. O BPC é o benefício de prestação continuada, né? Que é o auxílio que as pessoas recebem. E com o Espírito Santo, 22% de pessoas com deficiência são beneficiadas com o BPC. E dá para ver por município também, não. 21%. Bacana, né? Muita informação. E a questão da violência, vamos ver se dá para abrir por município, essa não dá. Aqui também dá para abrir, tem muitas abas aqui que dá para abrir por município.
Ué. Aqui não tem dado. Não dados disponíveis. Onde é um município grande aqui. Tem opção, mas não tem informação aqui por município. Naquele que nós acessamos, nesse tema que tem informação. Vamos voltar lá no geralzão. Então tem muitas possibilidades aqui, né? E é isso, gente. Vamos encerrando mais essa aula, videoaula aqui. E aí ela vai estar disponível no portal, né? E você, é aquilo que eu sempre falo, olha, existem muitos dados, muitas fontes de dados, muitas bases de dados disponíveis. A gente não conhece todas, mas precisando de alguma, dá um Google, faz um Google, pergunta a IA, já que eu encontro uma base de dados sobre determinado tema. E você vai encontrar coisas assim, fantásticas, né? Como essas aqui, as que eu mostrei, muitas outras que eu não consegui mostrar também. Então é uma questão de ter um pouquinho de paciência, eh, correr atrás, né? E acessar a base. E, e navegar. Navegar lá no site, pesquisar, né? Ver se tem uma tabela Excel, ver se tem um microdado, ver de que forma é disponibilizado aquele dado. E a partir daí trabalhando. Né? Vamos começar a trabalhar e trabalhar com os dados, né? Fazer aqueles procedimentos que a gente viu no sala, criar um indicador, ter cuidado na hora de criar o indicador, né? Fazer um tratamento do dado que necessário, né? Para garantir a qualidade da informação. E eu acho que é isso. A gente fica por aqui nessa aula e precisando, né? Está à disposição aqui no Instituto, ok? Para ajudar vocês aí, principalmente nessa reta final aí do TCC. Bom, um abraço, até a próxima aí.